Tudo bem, pessoal? Passando rapidinho para convidar todos para a leitura do meu texto na Veja dessa semana. Eu parto de um acontecimento da semana que me chamou muito a atenção, que foi esse português muito simpático, tal, chamado Sérgio Tavares, jornalista lá de Portugal, que veio cobrir a manifestação lá do Bolsonaro na Avenida Paulista. E quando chegou lá em Cumbica, no aeroporto de Guarulhos, aquela fila enorme lá para o passaporte, para carimbar o passaporte, ele foi detido pela Polícia Federal por um tempo, né? Ficou lá 1, 2 horas respondendo perguntas sobre política brasileira. Então ele respondeu o que ele achava do Flávio Dino, o que ele achava do Supremo, se tinha uma ditadura do judiciário no Brasil ou não, o que ele achava do 8 de janeiro, enfim, fizeram um monte de perguntas para o português. Depois liberaram. Daí ele fez a cobertura, enfim, no final das contas ele virou uma espécie de herói, lá foi recebido com faixas e cartazes lá em Lisboa quando voltou, mas ficou um mal-estar. Troco de quê? Quer dizer que o Estado brasileiro hoje, ele monitora nas redes sociais estrangeiros em geral, ou só portugueses, enfim, que sobre política brasileira, as opiniões das pessoas. Então, tem agentes, tem uma estrutura de Estado que monitora o que as pessoas pensam. Então, as pessoas são paradas nos aeroportos para responderem perguntas sobre política, suas opiniões sobre política brasileira. Questão de visto não era, está escrito no site do próprio governo que vistos para jornalistas só são exigidos quando o jornalista for trabalhar no mínimo há mais de 90 dias. Né? Então, para essas coberturas, existe um acordo com a União Europeia, com os cidadãos europeus, isso não é demandado. Né? Mas mesmo que fosse, quer dizer, tirando o problema do visto, qual é o sentido de fazer perguntas sobre a opinião das pessoas sobre política brasileira? Né? Então, a mim pareceu assim uma espécie de ponta do iceberg, algo sobre o qual a gente deve refletir. Sobre o qual a gente deve refletir. Eu chamei, eventualmente, nós estamos construindo uma espécie de panóptico. Né? Quem mais é monitorado pelo nosso panóptico? Né? Por quê? Qual é a ideia, digamos assim, que sustenta, né, esse tipo de ação do Estado brasileiro? E me pergunto também sobre outros temas que envolvem exatamente a postura do país, de uma certa reinterpretação do texto constitucional sobre os direitos individuais, essa flexibilização de direitos que hoje existe no país. Como, por exemplo, na Constituição está escrito que todos nós temos direito à liberdade de pensamento. Não está escrito lá a liberdade de pensamentos com qualidade, a liberdade de pensamentos só verdadeiros, e muito menos atribuindo ao Estado a definição do que é qualidade, o que é boa informação, o que é o verdadeiro, o que é o falso. Então, tudo isso são acréscimos muito estranhos, né? Muito subjetivos ao próprio texto constitucional. Isso significa a vontade do Constituinte no grande pacto democrático brasileiro que foi feito lá nos anos 80. Mas não vou dar mais spoiler, só queria provocar vocês para a leitura do artigo. Fica aqui o convite e semana que vem eu volto aqui de novo. Grande abraço.